quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari, estou aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, Pindamonhangaba, Brasil e o mundo. E nós estamos aqui com o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa voltado a discutir assuntos e temas atuais, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus. Com base no texto de João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem disse isso? O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Deus. Libertar do quê? Do engano, da falsidade, da mentira, de tudo aquilo que é contrário a Deus, contrário à sua preciosa palavra e que tenta enganar as pessoas, famílias e sociedade. E nós estamos aqui com um tema muito interessante que chegou para nós, direcionado por Deus, mas que está aí nas mídias, nas redes sociais. E o tema do programa Momento de Reflexão de hoje é Juízo de Deus. É forte. O tema do programa é Juízo de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Êxodo, capítulo 12, dos versículos 12, 13 e 14, para que nós possamos começar a decorrer sobre esta mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com cada um de vocês. Diz assim a santa e preciosa palavra de Deus. Êxodo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Esse é um trecho da palavra de Deus no livro de Êxodo, Êxodo que representa a saída do povo hebreu, os israelitas de hoje, saindo do Egito, de um período em que eles ficaram cativos lá na terra do Egito. Deus age no meio daquele povo e conduz esse povo a sair daquela terra, uma terra que estava oprimindo esse povo, estava escravizando esse povo, usurpando deste povo, e esse povo não aguentava mais, começou a gemer, clamar, chorar diante de Deus, e Deus num determinado momento ouve o clamor e o gemido do seu povo, e Deus desce de forma a agir de uma forma grandiosa e poderosa. Vocês já ouviram falar as pragas do Egito, né? Que vieram pelas mãos do próprio Deus. De que forma? Em forma de juízo, o juízo de Deus, né? Quando nós vamos um pouquinho antes no livro de Êxodo, lá no capítulo de número 2, versículo 23, então Êxodo capítulo 2, versículo 23, 24 e 25 diz assim: E aconteceu que depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então, lá no início do livro de Êxodo, no tempo de Moisés, o que acontece? Com a morte de um faraó, de um grande líder ali do Egito, né, começa uma opressão maligna em cima ali do povo de Deus, e Deus ouve o gemido e o clamor desse povo, e Deus intervém, né? Deus levanta ali Moisés que representa a tipologia de Jesus Cristo, que é um libertador, que conduz um povo, né, que faz ali os sinais de maravilhas, de prodígios, que leva as pragas ao Egito como juízo de Deus,
para que aquele povo, né, se desperte e libere o povo hebreu para sair daquela terra e ir para uma terra que Deus havia prometido, a famosa terra que emana leite e mel, que é hoje a terra de Israel, né? Então Deus fez promessa para este povo, Deus ouviu esse povo e Deus agiu sobre a vida desse povo. E você, talvez você se sinta hoje, nos dias de hoje, com um sistema político, sistema socioeconômico que existe no mundo hoje, em especial no Brasil, um sistema opressor, maligno, né? Que usurpador, de escravidão, onde você trabalha e o governo leva tudo. Trabalha e o governo leva tudo. De que forma? De forma corrupta, usurpadora. Não é uma forma normal, é anormal. É quase que uma coisa maligna, diabólica. E você talvez se sinta como sentiu esse povo. Esse povo lá na terra do Egito, e Egito representa terra, representa mundo. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, né? O mundo significa o sistema mundano, o sistema controlado pelo diabo, né? Deus está no controle de todas as coisas, mas quem age, onde você vê a corrupção, a injustiça, a maldade, você vê o sistema maligno, o sistema do mundo, daqueles que têm ódio das coisas de Deus e do povo de Deus, o povo do bem, né? O povo que quer paz, o povo que não quer guerra. Então, talvez essa é a situação que você está se sentindo neste momento, como aquele povo. Mas aí, aquele povo, o que ele fez? Ele tomou uma atitude. Demorou, mas tomou uma atitude. Qual foi a sua atitude? Aquele povo resolveu buscar a Deus, clamar a Deus, orar a Deus, jejuar. E o que aconteceu? Deus respondeu. Deus viu, ouviu, viu e se lembrou da sua aliança, a aliança que ele tinha com Abraão, feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, que é a aliança que nós temos hoje por meio de Jesus Cristo, como sendo os cristãos nesta terra. Aí Deus se lembrou daquilo, não que ele esqueceu, é porque o povo não clamou antes, mas quando clamou o povo se lembrou, e aí Deus fez o quê? Deus desceu para agir. Agir de que forma? Com justiça. Por isso mandou as pragas. As pragas no Egito tinham uma finalidade, qual que é? As pragas, cada uma delas representava algo contra o sistema dos deuses do Egito. O Egito tinha muitos deuses e Deus agiu, Deus eterno, todo-poderoso, agiu contra os deuses, os pequenos deuses do Egito, em cada um deles, né? Quantos deuses têm se levantado nesta terra, deuses pequenos, né? Mas que são colocados, tentam colocar, o sistema tenta colocar como se eles fossem iguais ou acima do próprio Deus que criou os céus e a terra e tudo mais, né? Então, ali nós vemos um povo clamando, gemendo, mas Deus ouvindo e intervindo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, Juízo de Deus. Aguarda aí. Estamos de volta com o programa Momento de Reflexão, segundo bloco desse programa com o tema Juízo de Deus. Juízo de Deus, tema forte, né? Nós compartilhamos uma leitura da palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo de número 2, né, os versículos 23, 24 e 25. Vemos o capítulo 12, os versículos 12, 13 e 14, mostrando ali um momento em que o Egito oprimia o povo de Deus que morava no Egito, os hebreus, e num determinado momento esse povo se posiciona, clama e Deus responde, enviando o quê? O seu juízo. De que forma? Por meio das pragas do Egito, né? E ali nós vamos ver no capítulo 12 a leitura
que nós fizemos no versículo 12, que diz assim: e passarei pela terra do Egito. Quem passará? O próprio Deus. E ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. O próprio Deus disse que passaria, ele enviar lá o anjo destruidor e passaria pelas casas do Egito naquela noite, e faltava a última praga, a 10ª praga. Ele ia ferir os primogênitos. Por quê? Porque Deus foi enviando praga, foi enviando juízo, e o povo continuava resistindo, cada vez o coração mais duro, né? Alguma coisa você deve lembrar, ou você deve comparar com o que você está vivendo nos dias de hoje, em especial no Brasil, né? Parece que faz uma maldade, aí as pessoas reagem, oram, né, buscam a Deus, falam, não faça mais isso, e aí a pessoa fica com mais ódio, mais raiva e quer oprimir mais. E aí vai vir o juízo, vai vir juízo e juízo. Essas pessoas acham que elas enganam todo mundo, que elas dominam, mas num tempo determinado, quando Deus colocar a mão sobre essas pessoas que não se arrependem, que não mudam as suas condutas, nós veremos o que Deus vai fazer, né? Só que Deus, antes de fazer tudo, até para o mais infeliz ser humano, maldoso, injusto, corrupto, sem vergonha, né? Maléfico, diabólico, satânico, mesmo para esse, antes de Deus fazer, Deus avisa para se arrepender, dá oportunidade. Deus dá oportunidade para todos. Deus não faz acepção, até para esses bandidos. Mas a hora que chegar o dia dele, o juízo de Deus, acabou. Acabou a glória de Deus, acabou a oportunidade. E ali Deus está falando que ele passaria pelo Egito, mas ele deu uma estratégia. Quando Deus vai agir com juízo, né, num determinado lugar, Deus dá uma estratégia para o seu povo, para aqueles que são do bem, aqueles que são de família, aqueles que querem coisas boas para o Brasil, né, para os seus respectivos países, para as suas cidades. São pessoas do bem, pessoas que buscam a Deus, pessoas que temem a Deus. Então Deus dá uma estratégia. Qual foi a estratégia que Deus deu para esse povo? Deus deu uma estratégia que eles deveriam matar um cordeiro, lá na região onde eles estavam. Eles ficavam numa região chamada Gozém, né, lá na terra do Egito, mas uma região separada onde os hebreus viviam. E ali matasse um cordeiro e passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E Deus, quando passasse com o anjo destruidor, ele viria aquilo lá, as portas que teriam aquele sangue, e eles desviariam, passariam por cima e não atingiriam ninguém daquela casa. Aquela família, aquela casa seria protegida. Então Deus deu estratégia para livramento. E aí quem fez isso, obedeceu a Deus, fez aquilo lá, teve grande livramento. Tanto é que as pragas do Egito atingiam todo o povo do Egito, mas a terra de Gozém não era atingida. O povo hebreu tinha livramento. Por quê? Porque Deus cuida dos seus filhos e filhas, mesmo quando Ele vai fazer juízo na terra. Então, se você tem alguma coisa, peça perdão a Deus, se aproxime de Deus, faça uma aliança com Deus, restaure a sua aliança com Deus e fique tranquilo, porque Deus vai cuidar de você. Mas você já tem visto, através das manchetes, nas redes sociais, em alguns jornais, né, que passam algumas verdades, vocês têm visto o quê? O que está acontecendo no mundo. Queimadas num lugar exagerado, tragédias no outro, né? Que é isso? Juízo de Deus. O ano passado mesmo, um deputado federal de um desses países islâmicos, né, que incitam o terrorismo, ele foi fazer um discurso de ódio contra Israel, contra o povo de Deus. Ele foi fulminado na mesma hora, lá na tribuna. Na tribuna do Congresso daquele país. Eu nem vou citar o país, né? Mas aconteceu isso. Foi matéria jornalística no mundo inteiro. Então por quê? Porque Deus faz juízo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele dá oportunidade a todos, mas no tempo determinado Ele age
poderosamente. E nós vamos ver algumas situações em que Deus agiu, né? Se nós formos lá no livro de 2ª Crônica, capítulo 20, nós vamos ver que sucedeu depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os filhos dos Amonitas vieram pelejar contra o rei Josafá. Eles se reuniram, um grupo de nações ali, de povos, se reuniram para ir contra o povo de Deus, contra o rei Josafá e contra o povo de Deus. E aí o que aconteceu? Eles cercaram e Josafá naquele momento, era muita gente, muita pressão, ele temeu até, mas ele teve uma atitude. Qual foi a atitude? Versículo 3, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor Deus, e apregou um jejum em todo Judá. Então, às vezes você está se sentindo oprimido, às vezes estão se levantando de todas as áreas, de todos os lugares contra você, mas faça como Josafá, mesmo que você tenha um pouco de medo aí, mas se posicione, vai buscar a Deus, como fez Josafá em 2ª Crônica 20:20. E aí ele foi buscar a Deus, o que aconteceu? Deus ouviu, Deus recebeu o jejum, Deus recebeu a oração, Deus recebeu o clamor de Josafá e do povo de Israel. E o que aconteceu? Deus interviu. Tanto é que Deus deu grande vitória àquele povo. Por quê? Porque Deus age em proteção dos seus filhos, Deus cuida dos seus filhos, né? E nós vamos ver que naquele momento, entre eles mesmo, entre os bandidos, entre aqueles povos, Deus criou uma situação ali e eles, um destruiu o outro. E aí quando Deus libera para Josafá com seu exército ir diante daquele povo que estava afrontando, o que ele chegou lá? Chegou lá, só viu gente morta e os despojos à disposição. Eles demoraram 3 dias para carregar tantos despojos, quer dizer, tantas riquezas que tinham com aquele povo que foi destruído. Por quê? Porque Deus agiu, né? Deus age num tsunami, Deus age em cada situação, porque Deus é um Deus de justiça e de juízo. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, Juízo de Deus. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Juízo de Deus. Nós, no primeiro bloco, fizemos a leitura do livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 12, 13 e 14, e o capítulo 2, os versículos 23, 24 e 25, e falamos ali sobre um povo oprimido lá no Egito, que era o povo hebreu, onde eles clamaram a Deus e Deus respondeu com as pragas, fazendo juízo e guardando o povo de Deus. Demos também, no segundo bloco, falamos sobre 2ª Crônica 20:20, quando Josafá também foi afrontado, e Jerusalém e Israel foram afrontados por vários povos que se uniram para destruir o povo de Deus, e num determinado momento aquele povo temeu, mas eles foram buscar a Deus, eles jejuaram, eles oraram, eles clamaram, e Deus respondeu do céu. Deus fez um rebuliço ali, de forma que entre eles mesmos, esses povos que iam destruir Israel, eles se destruíram eles mesmos. E aí, quando Deus autoriza Josafá a ir ao encontro no local onde ia acontecer a peleja, a guerra, eles chegaram lá, estavam todos mortos. Como Deus fez? Não sei, né? Não foi um tsunami, não sei como foi, mas eu sei que entre eles se mataram. E quando eles chegaram lá, os exércitos estavam mortos e os despojos estavam ali. E eles demoraram 3 dias para carregar tanta riqueza que tinha ali no meio daqueles povos. Por quê? Porque eles clamaram e Deus interviu. Deus agiu, Deus fez juízo contra o ímpio. Nós temos falado, o Brasil está inundado
de tanta corrupção, maldade, injustiça, e tem ímpios, pessoas malignas, pessoas endemoniadas, que querem o mal, a destruição da nação, destruição das famílias, né? E Deus, eles acham que Deus não está vendo, que eles dominam, que eles dão um jeitinho em tudo, mas Deus está vendo tudo, e no tempo determinado Deus está avisando que Ele vai fazer juízo. E aqueles que temem a Deus, que buscam a Deus, fiquem tranquilos que Deus guardará. Mas aqueles que não temem a Deus, aqueles que blasfemam de Deus, aqueles que debocham de Deus, eles vão ver o que Deus vai fazer. E nós veremos também. E eu gostaria de compartilhar mais uma passagem da Bíblia, né, onde um povo foi afrontado e Deus fez juízo. O livro de Isaías, no capítulo 36, nós vamos ver a história, né, do rei Senaqueribe, né, capítulo 36, versículo 1, diz assim: E aconteceu que no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou, e depois ele foi contra Jerusalém. Então nós vamos ver, lá no capítulo 36 do profeta Isaías, nós vamos ver a história do rei Ezequias, um dos reis de Israel, né? Que de repente o rei Senaqueribe, um rei bravo, violento, opressor, ele invade Judá, uma área ali de Israel, ele domina e ele vai em direção à capital, que é Jerusalém. E ele vai ali para dominar, e ali está o rei Ezequias. E o rei Ezequias sente tudo aquilo lá que estava acontecendo. Capítulo 37, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa de Deus. E entrou na casa do Senhor, a quê? A buscar ao Senhor. E diz que quando o rei Ezequias vê essa situação, lógico, ele temeu. Senaqueribe era famosíssimo, era o império da época. E aí, de repente, ele temeu, mas o que ele fez? Ele tomou uma atitude. Qual é a sua atitude? Ezequias, o rei, um grande, ele foi lá se humilhar na presença de Deus, pois roupa de saco significa humilhação diante de Deus. Ele foi lá clamar e apresentar diante de Deus as ofensas, as blasfêmias, as maldades, inclusive as cartas que foram enviadas pelo próprio rei Senaqueribe, que enviou cartas ali, blasfemando contra o Deus de Israel, contra o Deus Todo-Poderoso, né, que criou os céus e a terra, que ele não poderia fazer nada, que ele já tinha dominado tantas coisas. E aí, o que Ezequias faz? Vai lá e leva diante de Deus, na casa de Deus, se humilha diante de Deus, jejua, ora e coloca o povo também a jejuar e orar. E o que aconteceu? Deus respondeu, porque Deus Ele não tem os ouvidos agravados para que Ele não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas ou mirradas para que não possa alcançar. Quando nós buscamos a Deus, o nosso Deus é um Deus que responde, né? Os deuses dos outros têm ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpa, né? Tem pés, mas não anda, precisa de andadouro para levar para lá, para cá. Mas o Deus vivo, o Deus que é Espírito vivo, que criou os céus e a terra, esse Deus tem poder e Ele age. E olha o que Ele fez, né? No capítulo 37, versículo 36, diz assim então: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Olha que coisa tremenda. Deus enviou, Deus desceu, como disse lá no livro de Êxodo. O povo clama, Deus desce com seu exército de anjos, né, fiéis ao Senhor. E ali no caso foi só um anjo, o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor no Velho Testamento, ele representa o Senhor Jesus Cristo. Você não sabe, no Velho Testamento ele não era revelado, mas sempre foi Deus e Todo-Poderoso. No Novo Testamento ele é revelado para mim e para você, Jesus Cristo, o que pagou um preço
por mim e por você naquela cruz do Calvário. Mas o anjo do Senhor, Deus envia o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor fere 185 mil, uma cidade média, no Brasil, numa noite. Eram só corpos mortos. O exército todo foi dizimado. O que aconteceu? Senaqueribe, fugiu, foi embora. Chegou lá, ele foi assassinado na casa do Deus dele, que não é Deus nenhum, né? É um demônio, pelos seus próprios filhos. Olha, por que isso? Porque Deus fez justiça. Deus desceu para fazer justiça. Deus vai descer para fazer justiça na tua vida, na tua família. Deus vai descer para fazer justiça no Brasil. Nós veremos a justiça de Deus sobre o Brasil. Estão brincando com esta nação, estão brincando com o povo desta nação, estão brincando com as famílias, em especial as famílias de Deus, mas no tempo determinado, e está chegando, por isso que Deus está falando, Deus vai fazer justiça. Não sei se Ele vai enviar um anjo, como Ele enviou aqui para agir e defender Jerusalém e Israel, né? O anjo do Senhor, eu não sei como Deus vai fazer, mas que Ele fará justiça, fará, porque é um Deus que responde. Então, busque ao Senhor de todo o teu coração, entrega a tua vida a Jesus Cristo, faz uma aliança com Deus. Ele é o único mediador que liga o homem com Deus, Jesus Cristo, aquele que, cadê o corpo? Não tem corpo, ninguém achou o corpo. Por quê? Porque Ele ressuscitou com o corpo e tudo. Ele vive, Ele reina para todo sempre, e Ele quer agir na tua vida, Ele quer fazer justiça na tua vida, e Ele quer fazer juízo contra os meus e os seus adversários, os meus e os seus inimigos. Deus quer fazer isso. Por isso eu quero orar por você, para que Deus te guarde, te proteja. Jesus Cristo é aquele sangue que foi passado nos umbrais das portas. Jesus Cristo é o que te guarda e protege. Amado e eterno Deus, nós te pedimos que o Senhor venha visitar estas vidas, estas famílias que estão compartilhando esta mensagem. Senhor, neste momento, que o Senhor venha blindar os seus lares, que o Senhor venha guardar a integridade física, mental, emocional e espiritual, que o Senhor venha tocá-las para que elas se aproximem mais e mais do Senhor, e que o Senhor venha conceder grande vitória, faça justiça na vida dessas famílias, dessas pessoas, Senhor, e faça juízo contra todos aqueles, Senhor, que infelizmente brincam com as coisas de Deus, não querem nada com as coisas de Deus, e Senhor, tem assolado, afrontado, não só pessoas e famílias, mas uma nação toda. Assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Te agradeço por mais esta oportunidade, por este momento juntos no programa Momento de Reflexão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe as suas atividades, que Deus abençoe o Brasil.